uma das figuras que mais alcança a nossa admiração é, sem sombra de dúvida, depois a pessoa bendita de Jesus Cristo, evidentemente em toda a Escritura, é a figura de Paulo. E é sobre isso que nós vamos tratar neste vídeo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, 18 versículos, numa leitura expositiva. Pega a sua Bíblia, seu papel, sua caneta, suas anotações. Se inscreve você que não se inscreveu, compartilha, clica aí no sininho para ficar atualizado. Atos capítulo 9, verso 1 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda violências e ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Neste primeiro parágrafo, nós podemos perceber uma série de colocações do texto. No versículo 1, diz que Saulo estava respirando ameaças, violências e morte contra os cristãos. É muito interessante a colocação aqui de Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos. Nós podemos até chamar de Apóstolo de Lucas, parte 2, né? O Evangelho é Lucas, parte 1, Atos, Lucas, parte 2, que ele vai colocar respirando violência. Quando uma pessoa tem um ataque, alguma coisa ainda, a primeira coisa que a gente fala, né? Fulano ainda está respirando, vê se está respirando. Ou seja, a vida de Paulo era ameaçar, era fazer violência, era questões de morte contra os que ele entendia ser daquela seita. O versículo 2 coloca seita, porque o cristianismo nasce como a seita do judaísmo. É chamada de os nazarenos. Nós éramos chamados ainda de cristãos, né? Porque seguíamos a Jesus de Nazaré, logo eram os nazarenos. Para o judaísmo, éramos seita ligada ao judaísmo, porque Jesus estava dentro da perspectiva judaica. Você percebe que no início da fé há um grande problema entre quebrar essa ligação entre judaísmo e cristianismo de uma vez por todas. Tem até mesmo a questão entre Pedro e Paulo, né? Pedro acredita que para se tornar cristão primeiro tinha que se converter ao judaísmo, e já Paulo acredita que o cristianismo é uma superação do judaísmo. Então há esses problemas ainda. Então chamava-se, ou pelo menos os judeus chamavam, os cristãos de seita, né? E indo a caminho, aconteceu que perto de Damasco, ou seja, ele já no decorrer das suas questões, ele vê um resplendor de luz. O texto não disse que ele viu Jesus. O texto disse que ele viu um resplendor de luz. E ele cai e ouve uma voz desse resplendor de luz, que pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? É muito interessante aqui nessa perspectiva, porque Saulo, Saulo, está querendo dizer exatamente uma orientação bíblica para o comportamento de Deus quando ele chama uma pessoa. Você pode compreender que todas as vezes que Deus chama uma pessoa, ou na sua grande maioria de vezes, ele fala o nome da pessoa 2 vezes. Na mentalidade do escritor sagrado, é porque Deus quer que você o ouça com os 2 ouvidos. Saulo, Saulo, ou seja, me ouça com tudo que você é, com tudo que você faz. Para tudo e me ouça, porque eu quero falar-te. Você não vê ninguém mais chamando uma pessoa, chamando o nome dela 2 vezes, somente Deus na Sagrada Escritura. E é interessante porque judeu nenhum chama a ninguém de Senhor. E ele já cai por terra falando: quem és tu, Senhor? Em grego, né? Kyrie. Quem és tu, Kyrie?
Ele já sabe com quem que ele está falando, ele só quer a confirmação. Eu sou Jesus a quem tu persegues. O texto do versículo 1 disse que ele saiu para fazer ameaças de mortes contra os sectários, ou seja, os membros da seita, abre e fecha aspas. E agora Jesus se declara ser perseguido por ele. Você não está perseguindo a minha igreja, você está perseguindo a mim mesmo, porque quem persegue a igreja do Senhor, persegue o próprio Senhor. Quem se levanta contra a igreja, se levanta contra o próprio Senhor. E ele continua. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E ele disse: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele paravam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E foi guiado pela mão e conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Olha que coisa curiosa. Ele cai por terra, cai enxergando e levanta sem ver. Cai são, levanta enfermo. Encontra com Jesus com saúde e sai da presença de Jesus enfermo. Ele faz justamente o contraponto da perspectiva do encontro, né? Porque todos os enfermos que encontraram a Jesus saíram de lá curados. E Paulo, ou aqui agora Saulo, se acha o sabichão, se acha o saudável, e ao encontrar com Jesus, na verdade, manifesta nele a sua verdadeira enfermidade. Você não está enxergando tudo, você não está conseguindo ver a verdade, Saulo. Por que tem que ficar cego, né? Saulo é fariseu. Fariseu é um dos grupos que mais conhece, e por que não dizer uma autoridade em Antigo Testamento. E o Senhor mostra para ele nesse momento: você acha que sabe tudo, você acha que vê tudo, você acha que tem autoridade, mas agora eu vou mostrar para você mesmo quem é você. Porque é verdade que quando nós fazemos o encontro com Cristo, a primeira coisa que tem que cair por terra é o nosso eu. E para fazer o encontro com Cristo, nós temos que fazer o encontro com nós mesmos. Isaías tinha autoridade para profetizar contra tudo e todos. Ai de ti, rei fulano de tal. Ai de ti, reino cicrano de tal. Mas aí no capítulo 6, quando eu... já fiz um vídeo sobre isso, né? Isaías capítulo 6, sobre a perspectiva de Santo Agostinho. Quando eu caio, ou seja, da morte do rei Uzias, ou seja, quando eu desabou, eu me vi diante do trono do Senhor. E agora Isaías só tem uma fala: ai de mim. Saulo está passando pela mesma coisa. Ai de ti, ai de ti. Mas quando eu encontrei com o eu sou, o Todo-Poderoso, Cristo, Deus manifesto no homem, agora ele só tem uma resposta para Deus: ai de mim. Ai de mim. Porque enquanto ele olhava tudo e a todos e ousava examiná-los, agora ele está cego. Só pode examinar a si mesmo. Como ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, no texto que a gente comumente lê na ceia do Senhor: examine, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão. Saulo aprendeu a fazer isso. E ele esteve 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias! E ele disse: eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, ou seja, você, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. É muito interessante isso aqui. O Senhor chega para Saulo: Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Levanta
e entra na cidade. Lá eu vou te mostrar o que você vai fazer agora. Agora eu vou te ensinar, vou te discipular. Você me ouviu com tudo que você é, então agora eu quero ver a reação disso. Você vai se levantar e fazer o que eu estou mandando, fazer o que eu estou ordenando. Sabe a coisa é não contestar a voz do Senhor. Já imediatamente o Senhor vai até, no capítulo, né? Até a casa de Ananias em visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Nem precisa chamar duas vezes. Ananias imediatamente se coloca à disposição. Eis-me aqui. Ananias vai ali. Vai na casa de Judas, na rua chamada direita. Tem um homem lá chamado Saulo. Ele está orando. Ele já viu numa visão que entrava um homem. E esse homem é você, que vai entrar lá e impor as mãos sobre ele para que ele venha ver novamente. Para que ele saia da cegueira do judaísmo e abra-se à luz do cristianismo. Para que ele saia das trevas da antiga aliança e venha para o amanhecer do Novo Testamento. E Ananias questiona: mas Senhor, esse homem é perigoso. A fama dele já chegou aqui, que ele fez lá em Jerusalém contra os teus santos. Todo mundo que invoca o nome dele, Senhor, tem medo desse homem. Olha que coisa interessante. Ananias tem intimidade com Deus para dizer: eis-me aqui. Ou seja, estou à sua disposição, fala comigo. Pois não, Senhor. Mas quando o Senhor ordena, ele questiona: te mandei eu? Se o Senhor te mandou, meu querido, você está questionando o quê? Ainda que aparentemente dá temor, ainda que aparentemente é desafiador, ainda que aparentemente é tremendo. Eu ouvi uma certa vez um pastor ministrando e ele falava: se você tiver que fazer alguma coisa para Deus, faça algo que, se Deus não intervir com o seu milagre, estará fadado ao fracasso. E quando você o fizer e o milagre de Deus intervir, você vai ter plena consciência de que realmente Deus está no negócio. Isso é muito interessante. Fazer algo que nós podemos medir toda a complexidade, a plenitude da coisa, é tranquilo. Agora, fazer algo por fé, na obediência daquele que nos chama, daquele que nos capacita, é diferente. E o Senhor está te chamando, está me chamando neste momento. Por que que nós estamos sabotando a obra dele em nossa vida? Mas, Senhor, não é tempo de sabotar a obra de Deus em nossas vidas. É tempo de se levantar. É tempo de se colocar na posição. É tempo de colocar na postura para aquilo que Deus quer conosco. Não naquilo que nós queremos, mas naquilo que Ele quer conosco. É tempo de renunciar, inclusive, àquilo que nós queremos, para que prolifere, para que fecunde, para que seja destacado aquilo que Ele verdadeiramente nos chamou. E Ele está nos chamando. Ele está te chamando. Aí agora, enquanto você ouve esse vídeo, olha dentro do seu coração tanto projeto de Deus que está aí envelhecendo, porque você não ousou colocar à disposição. Ananias, vai lá, Ananias. Esse vaso é tremendo para mim, Ananias. E através da sua imposição de mãos eu vou começar a trabalhar na vida dele, para que ele veja o meu milagre, Ananias. Quem sabe nesse momento nós somos Ananias, que o Senhor está nos chamando e nós estamos questionando aquilo que o Senhor está chamando. Quem sabe, Ananias, aqui sou eu e você, que o Espírito está nos constrangindo. Ei, levanta, põe-se de pé. E a gente que se diz ter entregue a nossa vida na mão do Senhor, ainda continua com o eu imperando. Mas, Senhor, diferente disso foi Maria. Maria tinha todo o direito de fazer objeções com relação à proposta que o anjo Gabriel a disse. Eu vou me casar daqui a pouco, eu tenho que cuidar do meu marido. Eu vou ter que ser mãe daqui a pouco, dar filhos para meu esposo. Mas quando o anjo do Senhor chega para ela e diz: alegra-te, cheia de graça, ela responde verdadeiramente como alguém que está cheia
da graça. Eu sou a serva do Senhor. Cumpra em mim a tua palavra. Não importa o que eu tenho de tarefa, importa a tarefa que o Senhor me propôs. Isso que é ter o nome do Senhor sendo glorificado sobre as nossas vidas. Quando nós, não é porque estamos disponíveis a gente à toa, mas porque estamos dispostos a quando Ele chamar, e não só de boca dizer, eis-me aqui, mas verbalmente e de posturas dizer ao Senhor, eis-me aqui, estou à sua disposição, o que o Senhor quer que eu faça? Estou aqui para te glorificar. Disse o Senhor, porém, vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impôs-lhe as mãos e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como de umas escamas, recuperou a vista e lavando-se, foi batizado. Se tem uma coisa que Deus quer dizer conosco aqui, é que Ele faz o que Ele quer, na maneira que Ele quer, onde, como Ele quer. Resta-nos uma questão. Estamos à disposição do Espírito Santo para ser verdadeiros instrumentos de Deus na vida de outros vasos que Ele vai levantar? Ou estamos preocupados apenas com a nossa perspectiva existencial, o meu ministério, a minha vez, a minha oportunidade? Quem sabe a nossa oportunidade neste momento não é ter o nosso ministério alavancado, mas ser apenas as mãos, que representará as mãos do Senhor impondo sobre a vida de alguém, para que este vaso que Deus levantou, ou vai levantar, receba o Espírito Santo, seja cheio. Não podemos sabotar a obra de Deus em nossa vida. E não podemos sabotar a obra de Deus na vida dos outros. Ah, Senhor, mas Saulo vai levantar e vai ficar maior do que eu. E daí? Que importa o seu nome? Que importa meu nome? Que importa o nome de Saulo? Importa que o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, seja glorificado sobre o nome de Ananias, de Saulo, de Daniel e de você que nos assiste. É isso que interessa. É isso que é permitir ser crucificado, para que outro seja levantado. O Senhor pode contar contigo? O Senhor pode contar conosco? É a pergunta que não quer calar. Vai, porque este é para mim vaso escolhido. Deus está respondendo a alguém nesse momento. Recebe aí a resposta do Senhor em nome de Jesus. E toma postura para a glória de Deus Pai e a vitória da igreja. Você que não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe essa mensagem. Coloque aí as suas observações sobre esses canais. Tenho ouvido coisa até de Portugal, irmãos, a respeito desses vídeos. Estou muito feliz. Muito feliz. Que o Senhor possa continuar vos abençoando. Em nome de Jesus. Porque sem palavra não dá para viver.